Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o passo a passo dessas duas bonecas lindas, a Rosa e a Flor. As duas bonecas têm o mesmo corpinho base e a diferença entre elas são as cores e as aplicações do vestido. Neste vídeo, nós vamos estar confeccionando a Flor, que é essa morena maravilhosa, e eu vou estar trazendo também para o canal os detalhes da Rosa. Então, a gente tem o mesmo corpinho base e a única coisa que a gente vai ter de diferente são as aplicações e cores, tá? Então, os detalhes da Rosa eu vou estar trazendo aqui para o canal e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Essas bonecas ficaram com uma medida de 43 centímetros, desde a florzinha do cabelo até a pontinha dos pés. E ela é muito fácil de fazer e esse passo a passo está bem explicado e até quem é iniciante vai conseguir fazer com facilidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e deixa um comentário, que é muito importante para o crescimento do canal, me ajuda muito aqui no YouTube, eu fico muito grata. Um grande beijo. Que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Eu vou passar para vocês, então, a lista de material que eu utilizei para confeccionar a Rosa e a Flor. O corpinho base da Rosa e da Flor é o mesmo e a única coisa que a gente vai mudar é a aplicação do vestido e as cores. Então, para a Rosa, eu usei o chantilly para a pele. Para o cabelo da Rosa, eu usei o caramelito. E para a roupa da Rosa, eu usei o canário e também o carmim, o bandeira e o quartzo para roupa de baixo. Para bordar o rosto da Rosa, eu usei o branco, o preto, o carmim. Agora, para confeccionar a Flor, eu usei a cor para a pele, o castanha, que é o 7625. Para o cabelo da Flor, eu usei o preto. Para roupa de baixo, eu usei o quartzo. Para o vestido, eu usei o bandeira e o realeza. Para bordar o rosto, eu usei o branco, o carmim e o preto. E nós vamos precisar também, deixa eu tirar daqui esse material. E nós vamos precisar também do bastão de cola quente. Esse aqui é o grosso e esse é o branco. O transparente, ele é bem mais flexível, ele é bem mais firme. Então, eu usei o bastão de cola quente. Cola para artesanato. Pérolas. Olho com trava número 12. Agulha para tapeçaria, essa aqui para costura e a fina para o bordado. Tesoura para os arremates. Enchimento. E a agulha de crochê é a 3 milímetros. O passo a passo eu vou fazer da Flor na cor castanha 7625. E eu vou iniciar fazendo o nozinho inicial e um total de 8 correntinhas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu fiz aqui 8 correntinhas. Eu vou pular essa da agulha e na próxima eu vou fazer 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha. A gente vai iniciar com um aumento triplo. Feito aqui os 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha, eu vou fazer agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora aqui, na última correntinha, nessa última correntinha, eu vou fazer um total de 4 pontos baixos dentro da mesma correntinha. 1, 2, 3 e 4. Ficando assim. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos nessa outra alcinha da correntinha e termino essa volta com um total de 18 pontos baixos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e eu vou arrematar essa sobrinha de fio nessa volta. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, 3, 4, 5, e aqui no último ponto, 6. Agora, a gente vai começar a usar o marcador. E nessa volta, nessa primeira volta, eu fiquei com um total de 18 pontos baixos. E agora, nós vamos marcar o primeiro ponto de cada volta. Para iniciar a volta de número 2, eu vou vir nesse meu primeiro ponto baixo e aqui eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E eu vou marcar o primeiro ponto dessa volta. E essa agora é a volta de número 2. Nós vamos fazer na volta de número 2, 3 aumentos seguidos. Eu fiz um no próximo ponto, faço mais um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E no próximo, mais um aumento, 3 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer um total de 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1 e 5. Eu fiz aqui, então, 5 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 4 aumentos seguidos. Então, no primeiro ponto, um aumento, 2 pontos baixos. No segundo ponto, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, um aumento, 3. E o meu quarto aumento. E agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto de base, e concluo essa volta com 25 pontos baixos. Então, na volta de número 2, eu fico com 25 pontos baixos. Vou tirar o marcador e vou iniciar a volta de número 3, fazendo um ponto baixo. Volto o marcador e o próximo ponto é um aumento. E a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Uma, no próximo ponto, ponto baixo, e no próximo aumento, 2. Ponto baixo. No próximo aumento, 3. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E agora, eu faço 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1 e 5. E novamente, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento, agora por 4 vezes. Uma vez, um ponto baixo e um aumento. 2.
um ponto baixo e um aumento 4 vezes. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e vou concluir essa volta com 32 pontos baixos. Então, na volta de número 3, a gente vai ficar com 32 pontos baixos. Agora eu vou fazer o primeiro ponto da volta de número 4, vou voltar o marcador, e a volta de número 4 e a volta de número 5 são voltas de ponto sobre ponto. E na volta de número 4 e na volta de número 5, eu permaneço com 32 pontos baixos. Então, vou fazer a volta de número 4 e a volta de número 5 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 5 com 32 pontos baixos. Então, a volta de número 4 e a volta de número 5, ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos para centralizar a peça, olha, para ficar bem no meio. E eu vou começar a volta de número 6 a partir do próximo ponto. Então, aqui eu caminhei com 5 pontos baixos até o meinho da peça para iniciar a volta de número 6 do meio aqui da peça. E agora eu vou iniciar a volta de número 6. Vou fazer o primeiro ponto baixo da volta de número 6 e vou voltar o marcador. E na volta de número 6, eu vou fazer 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e agora eu vou fazer uma diminuição e um ponto baixo por 7 vezes. Então, eu pego a alcinha da frente do ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, eu trago a laçada, eu dou uma tensionada no fio e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu fiz uma diminuição, vou fazer a segunda. Alcinha da frente, tensiono o fio, ponto baixo. E um ponto baixo normal. Agora, eu vou fazer a terceira diminuição. E um ponto baixo normal. E eu vou fazer assim por 7 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. Então, agora é só seguir fazendo a quarta diminuição até chegar na 7ª diminuição e um ponto baixo. Eu fiz aqui, então, 7 diminuições e um ponto baixo e concluo essa volta fazendo os 6 pontos baixos restantes, ficando na 6ª volta com 25 pontos baixos. Eu fiz aqui os 5 pontos baixos inicial da volta de número 7 e agora a gente vai fazer 7 diminuições seguidas. Eu pego a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, faço a primeira diminuição, no próximo ponto, alcinha da frente do próximo ponto, a segunda diminuição, 3, 4 e 7 diminuições. E agora eu concluo essa volta fazendo os 6 pontos baixos restantes e fico nessa volta com 18 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 8 fazendo 5 pontos baixos, coloquei o marcador no primeiro ponto e agora eu vou fazer 4 diminuições seguidas. Uma, duas,
3 e 4 diminuições seguidas. Feito aqui, então, as 4 diminuições da volta de número 8, eu vou fazer os 5 pontos baixos restantes e concluo a volta de número 8 com 14 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 9 com uma diminuição. Coloco o marcador nesse meu primeiro ponto. E concluo a volta de número 9, fazendo ponto sobre ponto. E na volta de número 9, eu fico com um total de 13 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 10. E a volta de número 10 é uma volta de ponto sobre ponto. Vou pôr o marcador nesse primeiro ponto. E para a volta de número 10, eu sigo fazendo ponto sobre ponto e concluo a volta de número 10 com os mesmos 13 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 11 e, de acordo com o que a gente vai tecendo, a gente já vai colocando enchimento. A gente deixa umas 3 voltas sem o enchimento para a gente poder continuar tecendo a boneca e já vai enchendo de acordo com o que à medida que a gente tece a perninha. A volta de número 11, eu inicio fazendo um aumento. Vou pôr o marcador no primeiro ponto. E eu faço agora 11 pontos baixos. Eu fiz aqui os 11 pontos baixos da volta de número 11. E nesse último ponto, eu vou fazer mais um aumento e concluo a volta de número 11 com 15 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 12 e inicio a volta de número 12 fazendo um aumento. Vou voltar o marcador no primeiro ponto dessa volta. E agora, para a volta de número 12, eu sigo fazendo ponto sobre ponto e concluo a volta de número 12 com 16 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 13, fazendo um aumento. Volto o marcador no meu primeiro ponto. E concluo a volta de número 13, fazendo ponto sobre ponto. Vou terminar essa volta com um total de 17 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 13 e agora eu vou iniciar a volta de número 14. E a volta de número 14 é uma volta de ponto sobre ponto. E a gente vai fazer da volta de número 14 até a volta de número 21, voltas de ponto sobre ponto. E em todas as voltas a gente permanece com os mesmos 17 pontos baixos. Então, eu vou fazer da volta de número 14 até a volta de número 21. E quando eu chegar na volta de número 21, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Todas as voltas são os mesmos 17 pontos baixos. Então, quando eu chegar na volta de número 21, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de número 21 e agora nós vamos iniciar a volta de número 22. E para a gente iniciar a volta de número 22, a gente tem que ver aqui bem a partezinha de trás da perna. A gente vai fazer o joelho. Então, a parte da frente do joelho tem que dar certinho aqui, olha, com a frente do pé. E a gente tem que iniciar essa volta
bem na parte de trás. Então, a gente vai medir aqui visualmente e a gente vai ver, olha, a parte de trás seria esses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pôr o meu marcador nesse ponto aqui. Para ficar mais fácil para vocês. A gente mede aqui por baixo, ó. E a gente vê certinho aqui onde vai ficar o meio. O meio vai ficar bem aqui. Então, eu tenho que colocar o marcador 2 pontinhos antes e visualizar 2 pontinhos depois do meio do pezinho. Assim. Então, se esse aqui é o meio, eu coloco o marcador 2 pontinhos antes do meio. E agora eu vou tecer até chegar no marcador. E até chegar no marcador, eu não conto como a volta de número 22. Eu só vou posicionar o meu fio aqui para iniciar a volta de número 22. Então, eu vou fazer aqui. E eu cheguei bem aonde eu coloquei o marcador. Eu vou tirar esse marcador. E agora, eu inicio a volta de número 22, fazendo uma diminuição. E volto aqui o marcador. E no próximo ponto, mais uma diminuição. Então, essas duas diminuições que a gente fez para iniciar essa volta, tem que ficar bem na partezinha de trás da perna. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou concluir a volta de número 22 com 15 pontos baixos. Eu iniciei aqui a volta de número 23, fazendo 7 pontos baixos, coloquei o meu marcador no meu primeiro ponto, e aqui agora a gente vai fazer aumentos. Então, a parte que a gente fez a diminuição da volta anterior, fica bem na parte de trás da perna. E agora a gente vai fazer os aumentos, e os aumentos tem que ficar bem na parte da frente da perna. Então, eu iniciei a volta de número 23 com 7 pontos baixos, e agora eu vou fazer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 e 4. Os aumentos ficam bem na parte da frente da perna. E agora eu sigo essa volta fazendo os 4 pontos baixos restantes e fico na volta de número 23 com 19 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 24, vou pôr o marcador aqui nesse meu primeiro ponto. E a volta de número 24 é uma volta de ponto sobre ponto, e eu permaneço na volta de número 24 com os mesmos 19 pontos baixos. Eu iniciei a volta de número 25 fazendo 7 pontos baixos, coloquei o marcador no primeiro ponto, e agora eu vou fazer 4 diminuições seguidas. 1, 2, 3
e 4 diminuições, concluo essa volta fazendo os 4 últimos pontos baixos e fico na volta de número 25 com 15 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 26 e eu vou iniciar fazendo um aumento. Vou pôr o marcador no primeiro ponto dessa volta. O próximo ponto também é um aumento, então são 2 aumentos no início da volta de número 26. E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto e concluo a volta de número 26 com 17 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 27 fazendo 2 pontos baixos, então eu faço um ponto baixo no primeiro ponto e volto o marcador. Faço meu segundo ponto baixo. E agora um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E sigo a volta de número 27 fazendo ponto sobre ponto. E na volta de número 27, eu vou ficar com um total de 18 pontos baixos. A volta de número 28, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. Vou voltar o marcador aqui. No primeiro ponto, 1, 2, 3. Faço agora um aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E sigo agora a volta de número 28, fazendo ponto sobre ponto, e concluo essa volta com 19 pontos baixos. Vou iniciar agora a volta de número 29, fazendo aqui 4 pontos baixos. Vou colocar o marcador no primeiro ponto dessa volta. 1, 2, 3, 4. Faço agora o aumento. E sigo a volta de número 29, fazendo ponto sobre ponto. Concluo essa volta com um total de 20 pontos baixos. Para a volta de número 30, eu inicio com 6 pontos baixos. 1, 2, 3. Deixa eu voltar já o marcador. 1, 2, 3. 4, 5 e 6 pontos baixos. Faço agora o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Concluo a volta de número 30, fazendo ponto sobre ponto. E no final dessa volta, eu fico com um total de 21 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 31. Vou fazer o meu primeiro ponto e voltar o marcador. E da volta de número 31 até a volta de número 34, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Em todas as voltas, a gente permanece com os mesmos 21 pontos baixos. Então, eu vou concluir da volta de número 21 até a volta de número da volta de número 31 até a volta de número 34. Essa é a volta de número 31 e eu vou fazer da 31 a 34, ponto sobre ponto. Em todas as voltas eu permaneço com os mesmos 21 pontos baixos. Então, eu vou concluir todas essas voltas e quando eu chegar na volta de número 34, com 21 pontos baixos em cada volta, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 34, cortei o meu fio. E agora eu vou fazer esse arremate aqui com vocês para a gente trocar de cor. Eu vou puxar todo o fio aqui para frente
assim. E aqui, o pontinho aonde eu estava com o marcador, esse pontinho onde estava o marcador, eu vou pular. Eu vou vir no pontinho da frente, com a agulha aqui, olha. De dentro para fora, eu puxo essa sobrinha para dentro. E eu vou voltar com ela bem de onde está saindo esse arremate. Faço esse pontinho falso. Assim. Aqui embaixo, a gente fez aqui, olha, uma correntinha. Eu vou passar a minha agulha por baixo de tudo aqui, olha, dessa correntinha e do pontinho falso. Vou puxar essa sobrinha aqui para frente. Vou voltar aqui bem embaixo do pontinho falso que eu fiz e pego só as duas alcinhas do pontinho falso e passo essa sobra de volta para dentro, para ficar um arremate bem feito e essa troca de fio bem segura. E agora a gente vai começar a trabalhar com a cor da linha que a gente vai fazer a roupa de baixo. Eu vou estar fazendo com o rosa, mas você pode fazer com o branco ou a cor da sua preferência. Aqui, a gente vai iniciar essa volta bem do meio da peça. Então, a gente se baseia aqui por baixo, pelo meio da peça, pra gente fazer essa volta bem do meio da peça. Eu vou pôr o meu marcador aqui. E para eu ter certeza que eu estou bem no meio da peça, a gente dá uma fechadinha, olha. E vê se tá saindo no lugar certinho. Bem no meio da peça. Então, aqui eu vou precisar colocar o marcador um pontinho pra frente. Aqui, olha. Então, eu vou começar bem daqui, tá? Bem no meio aqui da parte de trás da perna. Então, com o meu fio na cor rosa, eu vou vir aqui. E eu vou colocar o meu fio pegando só a alcinha de dentro desse ponto. E esse pontinho aqui eu não conto como sendo o meu primeiro ponto. Eu vou concluir esse ponto depois que eu percorrer toda essa volta. Então, aqui eu começo a contar a minha volta a partir do próximo ponto. E eu vou fazer aqui os mesmos 21 pontos baixos. 1, 2, 3. E eu vou dar a volta toda fazendo ponto sobre ponto, só que agora com a cor rosa. E quando eu chegar no finalzinho, aqui é onde eu iniciei, eu volto com vocês. Aqui a gente vai continuar fazendo ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada pontinho de base. Eu dei a volta toda em pontos baixos. Esse aqui é o meu 20º ponto baixo. E o pontinho de número 21, eu vou fazer bem nesse pontinho, aonde eu posicionei o fio rosa para começar a trabalhar. E, desculpa, gente, eu não falei no início, essa é a volta de número 35. Para a volta de número 36, eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto, só que na volta de número 36, eu trabalho só na alcinha de trás do ponto. Volta de número 36, também é uma volta de ponto sobre ponto. Eu permaneço na volta de número 36 com os mesmos 21 pontos baixos, apenas trabalhando na alcinha de trás do ponto. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí a volta de número 36, eu vou iniciar agora a volta de número 37, faço meu primeiro ponto, marco esse pontinho. E a volta de número 37 e a volta de número 38 são voltas de ponto sobre ponto. E eu vou ficar em cada uma dessas voltas com os mesmos 21 pontos baixos, agora pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui a volta de número 37, a volta de número 38 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 38 da perninha
E agora, a gente vai precisar de duas dessa. Então, você vai fazer uma até a volta de número 38, corta o fio, faz um ponto baixíssimo, corta o fio, faz esse arremate. E a outra você vai fazer até a volta de número 38 e não vai cortar o fio. Então, nós vamos precisar de duas e agora a gente vai unir a perninha. E pra gente unir aqui a perninha, a gente vai colocar assim, olha, bem certinho as duas perninhas. A gente vai medir certinho, tem que estar bem posicionado, pezinho pra frente, joelhinho pra frente. Ela tem que estar bem certinha, uma do ladinho da outra, assim. E a gente vai vir aqui, olha, pôs as duas bem certinho. Pezinho aqui pra frente, você confirma se tá certinho, joelhinho, pezinho. E a gente vai dobrar aqui, olha, dobra aqui e dobra aqui, assim. Essa daqui, eu vou colocar o marcador bem aqui, olha. Onde eu dobrei aqui, vou pôr o marcador. Ver se tá certinho. Essa daqui, eu vou tirar o marcador daqui. Essa aqui eu estou trabalhando. Vou tirar o marcador daqui e vou colocar aqui. E agora, eu vou caminhar em pontos baixos até o marcador. As duas perninhas eu já enchi bem. Porque agora a gente vai unir as duas perninhas, então precisa completar o enchimento. E agora eu vou caminhar em pontos baixos até onde eu coloquei o marcador. E esses pontos baixos aqui ainda corresponde à volta de número 38. Eu só estou posicionando pra gente iniciar a união das duas perninhas. E eu cheguei aqui, olha, bem no marcador. Eu vou tirar esse marcador daqui. Faço esse ponto baixo e uma correntinha. E agora, eu vou vir aqui, bem nesse pontinho marcado, tiro o marcador. E aqui eu vou fazer um pontinho baixo. E esse ponto baixo dessa perninha, eu marco como sendo meu primeiro ponto. Então, eu vou pôr o marcador nesse ponto aqui. E agora aqui, eu sigo fazendo os pontos dessa perninha. Então, nessa perninha eu tenho 21 pontos. Eu já fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador. E agora eu vou fazer mais 20 pontos baixos. Então, aqui, nessa perninha, eu vou ficar com os mesmos 21 pontos baixos. Eu vou dar a volta, fazer todos os pontos baixos e quando eu chegar aqui, olha, no pontinho marcado, eu volto com vocês. Aqui é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontinhos baixos dessa perninha e eu cheguei aqui bem na correntinha que eu fiz entre uma perninha e outra, para unir as duas perninhas. Eu vou vir aqui, olha, numa alcinha da correntinha. Então, aqui a gente vira assim a agulha, ó, para pegar só uma alcinha da correntinha. E aqui eu vou fazer volto ainda dentro desse pontinho, dessa alcinha da correntinha, e faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos baixos na alcinha da correntinha, que eu fiz unindo uma perninha na outra. E agora, aqui desse ladinho, eu também vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando nessa perninha aqui com os mesmos 21 pontos baixos. Então, aqui, olha, é só seguir fazendo nessa outra perninha, ponto sobre ponto. E aqui eu também fico com os mesmos 21 pontos baixos dessa perninha aqui. E aqui, olha, eu dei a volta toda, fiz os 21 pontinhos baixos e eu cheguei
do outro ladinho da correntinha. Então, nessa outra alcinha aqui da correntinha, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, eu venho bem nessa alcinha aqui, olha. E faço aqui 2 pontos baixos. 1. E 2. E agora, nessa volta aqui, na volta de número 39, eu fiquei com um total de 46 pontos baixos. 21 em cada perninha, são 42, 43, 44, 45, 46. 2 pontinhos de cada lado da correntinha. E agora, eu vou tirar o marcador e eu vou fazer ponto sobre ponto. E nessa volta, eu fico com os mesmos 46 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, vou voltar o marcador aqui nesse primeiro ponto. E na volta de número 40, eu fico com 46 pontos baixos. Vou fazer ponto sobre ponto, dando a volta na peça toda. E agora, gente, nós vamos fazer da volta de número 40 até a volta de número 47, volta de ponto sobre ponto. E da volta de número 40 à volta de número 47, a gente vai permanecer com os mesmos 46 pontos baixos. Então, aqui, olha, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui, olha, nos 2 pontinhos baixos da correntinha, é só fazer ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada pontinho de base. E seguir essa volta fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou dar a volta toda. Quando eu chegar aqui no pontinho marcado, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de número 40. E eu vou fazer, então, até a volta de número 47 de ponto sobre ponto. E em todas elas eu fico com os mesmos 46 pontos baixos. E agora, à medida que a gente vai tecendo, a gente já vai completando o enchimento. Então, as 2 perninhas a gente já completa o enchimento, porque agora a gente já vai subir aqui a parte do quadril. Então, o enchimento da perninha já tem que ficar completo. Eu vou fazer, então, ponto sobre ponto até a volta de número 47. E quando eu chegar na volta de número 47, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 47. Em todas as voltas, eu fiquei com 46 pontos baixos. E agora, eu vou iniciar a volta de número 48. Vou fazer aqui meu primeiro ponto e voltar no marcador. Então, aqui eu já tenho vou fazer 2, 3, 4 e 5 pontos. E agora, uma diminuição. E eu vou fazer assim por 6 vezes. Então, eu fiz agora faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E a segunda diminuição. Vou fazer assim por 6 vezes 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz aqui 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e me restaram 4 pontos baixos.
eu concluo essa volta fazendo os 4 pontos baixos restantes. E na volta de número 48, eu fico com um total de 40 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 49, faço meu primeiro ponto e volto o marcador. E na volta de número 49, eu vou fazer ponto sobre ponto e concluo a volta de número 49 com os mesmos 40 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 49 de ponto sobre ponto. E agora, eu vou iniciar a volta de número 50. E na volta de número 50, eu vou fazer diminuição. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, voltar o marcador. Eu já tenho 1, vou fazer mais 3 e ficar com 4. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos. E agora, a diminuição. E eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 1. Eu fiz 4 pontos e uma diminuição da volta de número 50. Chegando no final dessa volta, sobrou os 4 últimos pontos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, concluindo essa volta de número 50 com 34 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 51. E para a volta de número 51, eu vou iniciar fazendo 2 diminuições seguidas. Então, eu faço no primeiro ponto uma diminuição e marco esse como sendo o primeiro ponto dessa volta. No próximo ponto, eu também vou fazer uma diminuição, alcinha da frente, alcinha da frente. E agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto e concluo a volta de número 51 com um total de 32 pontos baixos. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de número 51, eu vou alongar o fio e vou cortar o suficiente para a gente fazer aqui o arremate. E aqui eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz aqui na perninha para trocar de cor. Porque agora a gente vai voltar a trabalhar com o fio na cor castanha. Passo essa alcinha aqui para trás. Volto, aonde está saindo aqui o arremate. Entro aqui, onde está saindo esse arremate, passo essa sobrinha para trás. Agora, venho aqui, bem embaixo desse pontinho falso que eu tô fazendo. Trago essa alcinha para fora. E por baixo do pontinho falso, eu volto esse arremate para dentro da boneca. Essa sobrinha eu não corto. Agora, eu só vou colocar o enchimento aqui, olha, dessa parte do quadril. Eu coloquei, olha, o enchimento da perninha. E antes de eu encher aqui essa parte que a gente acabou de tecer do quadril, a gente vai fazer o arremate aqui, olha, vai fazer essas alcinhas livres que a gente deixou na perna. Eu acho mais fácil fazer agora do que encher ela toda e depois fazer. Mas se você preferir encher ela toda e depois fazer, você pode fazer assim. Você vem em qualquer uma das alcinhas livres aqui, olha, da parte de trás da perna. E aqui, passa a agulha pela alcinha livre. Posiciona aqui o fio. E de cima para baixo, tá? Para o ponto baixo ficar na posição certa. De cima para baixo, a gente vai fazer um ponto baixo em cada uma
dessas alcinhas livres que a gente tem aqui atrás. Olha, pega a alcinha livre, já faz esse arremate desse início e faz um ponto baixo. Com a boneca, nessa direção, de cima para baixo, para o ponto baixo ficar assim de frente. Na próxima alcinha livre, passa pelo arremate, já vai fazendo esse arremate e faz um ponto baixo. Alcinha livre, faz um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas livres que a gente deixou aqui na perninha. De baixo para cima, ele vai ficar nessa direção, assim, para baixo. Então, eu vou seguir fazendo, vou fazer um ponto baixo para cada uma dessas alcinhas aqui da perninha, nas duas pernas, tá? Os dois detalhes da perninha já vou deixar pronto, aqui da roupinha de baixo. E depois eu coloco o enchimento aqui do quadril. E essa é a primeira parte do passo a passo da boneca. E o link da segunda parte eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!